Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Transporte público mais caro em São Paulo. Ônibus na capital paulista, metrô e trens metropolitanos vão ser reajustados a partir de 6 de janeiro. Supremo define regras de uso de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O Supremo Tribunal Federal determinou as regras para o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. Vamos até Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que traz os detalhes agora. Boa noite, Tiago. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A decisão do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determina que o uso de câmeras corporais deve ser obrigatório, principalmente em grandes operações, principalmente também em comunidades e que tiveram maior risco do uso da força. E naquelas em comunidades vulneráveis, quando tem como objetivo restaurar a ordem pública. O ministro determinou ainda que os equipamentos devem ser usados em operações para responder a ataques contra policiais militares. O uso das câmeras também deve estar condicionado à disponibilidade dos equipamentos no estado de São Paulo. As câmeras devem ser estrategicamente distribuídas ainda, de acordo com a decisão de Barroso, para as regiões do estado de São Paulo onde houver uma maior letalidade policial. Giovana. Tiago, obrigada pelas informações. Ainda em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou na noite desta quinta que vai apresentar ao Supremo, na manhã desta sexta-feira, todas as respostas sobre a liberação de emendas parlamentares bloqueadas pelo ministro Flávio Dino. Vamos ouvir. Todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Tudo que foi entregue à Secretaria de Relações Institucionais foi submetido à SAGE e a mais 4 ou 5 ministérios. Peticionaremos ainda na manhã de amanhã ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. O Jornal da Record teve acesso a um inquérito que foi aberto em 2022 envolvendo Vinícius Gritzbach. O documento mostra que a polícia já sabia que o empresário lavava dinheiro do crime organizado e tinha policiais como seguranças. O traficante Anselmo Santa Fausta e o empresário Vinícius Gritzbach aparecem juntos no elevador de um condomínio no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, no dia 22 de dezembro de 2021. Anselmo seria morto 5 dias depois. A polícia acredita que Vinícius foi o mandante do crime. Ele passa o tempo todo ao telefone. O terceiro homem que aparece nas imagens não foi identificado pela polícia. Vinícius foi buscar um carro de luxo no apartamento de Anselmo. O traficante usou o veículo por apenas 4 meses, de acordo com a investigação. Era o empresário quem gerenciava o dinheiro do criminoso e até decidia o modelo de carro que ele usava. O relatório apontou as movimentações financeiras de Anselmo Santa Fausta e detalhou os relacionamentos do traficante. Os investigadores traçaram um perfil de Vinícius Gritzbach, que passou a fazer parte da organização criminosa. Integrantes do PCC eram tratados como prestadores de serviço, sob o comando de Vinícius Gritzbach. Apesar de ter sido intimado, o empresário nunca compareceu à delegacia para dar a versão dele nesse inquérito. Um dos depoimentos mais importantes foi o de Robinson Granger, também conhecido como Mole, e apontado na delação de Vinícius ao Ministério Público como o padrinho de Anselmo. Robinson afirmou que um advogado de Vinícius e funcionários dele estiveram num galpão para queimar uma grande quantidade de documentos. A polícia nunca conseguiu evidências sobre o material destruído. Ontem, o Jornal da Record mostrou o momento em que 3 homens enchem o porta-malas de um carro com caixas e sacolas retiradas do apartamento de Anselmo, um dia depois da morte dele. Robinson também declarou que em 2022, Vinícius Gritzbach
já era escoltado por policiais militares. O relatório também afirma que Vinícius, por suas condições financeiras, poderia usar recursos para interferir nas apurações. Os trabalhos de investigação foram liderados pelo delegado Murilo Roque, que foi afastado do cargo na semana passada, depois da divulgação de um trecho da delação. Vinícius disse que o delegado participou de um suposto encontro para combinar o pagamento de propina. O delegado nega e afirma que a investigação foi rigorosa. A delação de Vinícius não aponta nenhum outro suposto crime do delegado. A tarifa do transporte público em São Paulo vai ficar mais cara a partir de janeiro. Boa noite, Caterina Achute. Quais serão os novos valores das passagens? Boa noite. Giovana, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, a passagem de ônibus vai passar para R$ 5,00 a partir do dia 6 de janeiro, um reajuste de 13,6%. Hoje, andar de ônibus urbano, Giovana, na cidade, custa R$ 4,40. Esse valor já está congelado desde janeiro de 2020. E olha, vale dizer que a tarifa continua gratuita aos domingos. Além disso, todos os benefícios já existentes serão mantidos, como a integração entre até 4 ônibus em um período de 3 horas usando o bilhete único. As passagens de trens e metrô também vão sofrer reajuste e vão passar a custar R$ 5,20. Esses dois reajustes são inferiores à inflação acumulada desde o último aumento, Giovana. E, Caterina, a gente vê aí que chove neste momento em São Paulo. Qual a situação da cidade, então? Sim, Giovana. É uma chuva, na verdade, considerada moderada. E olha, segundo a Enel, concessionária de energia, mais de 52 mil clientes estão sem energia. E olha, na Grande São Paulo, inclusive, segundo os bombeiros aqui na capital paulista, foram registradas mais de 130 quedas de árvores, 11 áreas de enchentes e 4 desmoronamentos. E não há informações sobre vítimas, Giovana. Obrigada, uma boa noite para você e para a equipe, Caterina. Ainda é gravíssimo o estado de saúde da jovem atingida por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal também entrou no caso e pediu imagens da rodovia para investigar a conduta dos policiais. Há 2 dias, a família de Juliana Rangel aguarda por notícias melhores. O estado de saúde da jovem, de 26 anos, ainda é gravíssimo. Eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, não estou conseguindo fazer nada, pensando toda hora no estado de saúde da minha filha. Juliana está internada neste hospital desde o dia 24. Quando foi baleada na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. O carro onde ela estava com a família foi atingido por diversos disparos efetuados por policiais rodoviários federais. Em depoimento, eles contaram que confundiram o veículo com o de suspeitos. O pai de Juliana também foi atingido na mão. Os médicos hoje explicaram que o projétil não ficou alojado, mas foi preciso fazer uma cirurgia para retirar fragmentos ósseos do crânio. Ela recebeu um tiro na cabeça. Esse tiro, na verdade, não transfixou, não penetrou na região do encéfalo, né, dela. Na verdade, foi um tiro de raspão nessa região aqui, occipital, do lado esquerdo. Ela fez uma tomografia de crânio que mostrou que a lesão ali está contida, não tem mais sangramento. A irmã de Juliana se emocionou durante a visita ao CTI. Dei palavras positivas para minha irmã, falei que ela ia sair dessa em nome de Jesus. E ela me ouviu. E o médico, não, ela está te ouvindo, continua falando. E aquilo confortou meu coração. O caso também virou alvo de investigação do Ministério Público Federal. Os procuradores solicitaram à concessionária que administra a via as imagens das câmeras de monitoramento. Houve erro da equipe em disparar sem que houvesse qualquer agressão por parte do veículo ocupado pela família. Então, a situação em si comprova a total ineficiência e imprudência dos agentes estatais. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais. A Polícia Rodoviária Federal informou que presta assistência e que a Corregedoria apura o caso.
Subiu para 9 o número de mortes depois do desabamento da ponte entre Maranhão e Tocantins. Moradores encontraram um corpo a 6 quilômetros do local do acidente. 8 pessoas permanecem desaparecidas. A Marinha do Brasil informou que as buscas continuam nesta sexta. O ministro Alexandre de Moraes intimou os advogados do ex-deputado Daniel Silveira a prestarem informações sobre as violações das regras da liberdade condicional pelo ex-parlamentar. Vamos até Brasília com a Vanessa Lima, que traz mais detalhes. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Giovana. Foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro o relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-deputado federal Daniel Silveira. O documento mostra que no último fim de semana ele passou mais de 10 horas fora de casa e foi até mesmo em um shopping center. Silveira foi posto em liberdade condicional no dia 20, mas voltou a ser preso no dia 24. Ele estava impedido de se ausentar de casa entre as 10 da noite e as 6 da manhã, sem autorização judicial, e também de manter contato com outros investigados por atos antidemocráticos. A defesa do ex-parlamentar argumentou que ele havia descumprido a ordem de recolhimento por conta de uma emergência médica. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que os advogados de Daniel Silveira expliquem as violações cometidas, que indicam que não havia qualquer problema sério de saúde. Giovana. Obrigada, Vanessa. Fora do Brasil, o avião que tentou um pouso de emergência no Cazaquistão pode ter sido atingido pelo sistema de defesa aéreo russo. O acidente matou 38 pessoas. 29 sobreviventes estão internados. As marcas na fuselagem do avião seriam fortes indícios para determinar a causa da queda. Um míssil de defesa aérea lança centenas e centenas de bolas de aço. E é exatamente o que vemos nas imagens, explica esse especialista em aviação. Para ele, o sistema hidráulico também foi afetado e, por isso, o piloto não conseguiu controlar o avião. As imagens mostram que a aeronave oscila de altitude até se chocar contra o solo. As máscaras de oxigênio também foram acionadas, o que acontece quando o avião é despressurizado. Então temos evidências fora e dentro da aeronave de que estilhaços atingiram o avião, conclui o especialista. A hipótese de que o avião tenha sido atingido por um míssil russo é reforçada por fontes do Azerbaijão, Estados Unidos e pelos relatos de sobreviventes. Muitos passageiros disseram ter ouvido uma explosão do lado de fora da aeronave quando sobrevoava o território russo. Naquela manhã, há registros de ataques de drones ucranianos na região. O Kremlin, por enquanto, se mantém em silêncio. A justificativa do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, é aguardar o fim das investigações. A aeronave de fabricação brasileira, um Embraer RJ-190, fez um pouso de emergência ontem próximo a Aktau, no Cazaquistão. Ao tocar o solo, pegou fogo. 67 pessoas estavam a bordo. 38 morreram e 29 sobreviveram. Hoje, alguns passageiros foram transferidos para hospitais do Azerbaijão. No aeroporto de Baku, de onde partiu o avião, flores e homenagens lembraram as vítimas do acidente. A principal companhia aérea israelense, El Al, suspendeu os voos de Tel Aviv para Moscou nesta semana. A decisão foi tomada depois das suspeitas de que o míssil russo teria derrubado o avião no Cazaquistão. Morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, o ator e diretor Neila Torraca. Ele estava internado num hospital do Rio de Janeiro e tratava de um câncer de próstata. O velório vai ser nesta sexta-feira no Teatro Municipal da capital fluminense. Muitas vidas em uma só. Este era Neila Torraca, um homem que viveu para contar histórias e se transformar em personagens inesquecíveis e divertidos. Você quer o que você quer? É guerra que você vai ter. O ator morreu hoje aos 80 anos em decorrência de uma pneumonia nesta clínica particular na zona sul do Rio. Desde 2019, ele tratava de um câncer de próstata, que voltou em estágio avançado em agosto deste ano.
O Ney é um personagem, ele mesmo é um personagem. Ele fala as coisas, você morre da risada, mas ele está falando sério. Um coração imenso, que é um amigo muito querido. Filho de artistas, Ney Latorraca nasceu em Santos, no litoral paulista. Iniciou a carreira aos 6 anos numa novela na Rádio Record. Ainda criança, migrou para as telas da TV, também aqui na Record. Ao longo da carreira, foram mais de 50 trabalhos. Foi aqui, neste teatro, na zona sul do Rio, que em 1986 ele estreou uma peça irreverente, que o levaria até o livro dos recordes, pelo espetáculo que ficou mais tempo em cartaz no mundo. Foram 11 anos interpretando O Mistério de Irma Vap. Uma história que retrata as relações de amor e ciúmes vividas por uma nobre família inglesa em 1890. Pelas redes sociais, o presidente Lula escreveu: "O Brasil se despede do grande Ney Latorraca, ator e diretor de carisma marcante. Nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro." Colegas de profissão também prestaram homenagens, como a atriz Cláudia Raia, que destacou a alegria do amigo. Nossa amizade ao longo dos anos foi marcada por risadas, gargalhadas e momentos inesquecíveis. A atriz Beth Goulart disse que o Brasil acordou mais triste e destacou a importância da carreira de Ney. A atriz Helga Nimetic lembrou que o ator, durante a pandemia, atuou por videochamada na peça Neila, que comemorava os 60 anos de carreira dele. Foi a primeira vez em que nós estávamos no palco presencialmente e ele estava na casa dele ao vivo. Ney Latorraca será velado amanhã de manhã no Teatro Municipal, no centro do Rio, numa cerimônia aberta ao público. O corpo vai ser cremado durante a tarde, numa cerimônia restrita à família. Um ator revolucionário, tenho certeza que ele vai ficar para sempre guardado nos nossos corações. O Jornal da Record termina aqui. Você pode ouvir as edições dos boletins JR 24 horas pelas plataformas de áudio. Fique agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Obrigada pela sua companhia. Um ano novo cheio de saúde e prosperidade. Uma boa noite para você.